Epa, Jauri, tudo bem? Bom Ah, dia. então, eu queria, bom, antes de mais nada, te parabenizar, né, pela seleção, né, nesse programa Man Capacete aí, com essas diferentes temáticas, né, que a gente lançou e com o qual você foi um dos selecionados, né? Tivemos seis grupos, seis temas, né, e acabamos selecionando sete. E você caiu no tema dos questões indígenas, né? Eu acho que esse não era o título, não me lembro agora direito, mas Saberes e causas Saberes e indígenas. Causas Indígenas, exato. E esse é o primeiro programa do Capacete com esse foco, digamos assim, né? Graças à parceria com o MAN, que possibilitou isso, né? E o teu programa, esse programa de bolsas, né? Que a gente chama de bolsistas, ele tem 6 meses, né? A gente começou em setembro e vai até fevereiro. Esperamos que, claro, a pandemia tirou um pouco o tapete da gente nas questões de tempos e de encontros, né, que normalmente se acontecem de modo físico, né, a gente ficou só no modo virtual. A gente só se viu, acho que uma vez, né, ou duas, né, o que é uma certa tristeza, eu diria, para o programa do Capacete, que normalmente é completamente físico. Então, não só é uma novidade para o próprio Capacete de acompanhar, porque a gente normalmente não acompanha nesse questão individual de um para um, a gente acompanha de forma de grupo. O Capacete sempre acreditou na questão do grupo, que a troca não é só de um para o outro, é uma grupo, o grupo em geral possibilita a horizontalidade. Nem sempre, né? Mas a gente acredita que através de um grupo, vozes distintas, a gente cria um mecanismo mais horizontal. Mas esse é o mundo em qual a gente está, qual estamos vivendo, né? E a gente queria aqui, através, bom, do mundo virtual, de novo, é entender e deixar mais aberto a um público maior a tua pesquisa, né? O projeto pelo qual você foi selecionado e também entender você, de Jauri, qual é o teu passado, né? De onde você vem, o que você estudou, essas coisas assim para a gente poder entender melhor essa tua pesquisa. Te passo a palavra aí, Jauri. Maravilha, Helmut. Então, bom dia aos nossos ouvintes, web, espectadores. Eu sou Jahuri Cadvel e fui selecionado nesse programa, uma capacete, nesse eixo de saberes e causas indígenas, através de um projeto que foi intitulado Perspectivas Indígenas Audiovisuais em Movimento, né? Eu pensei o projeto na época, que agora já faz alguns meses, né, como um desdobramento das pesquisas que eu fui desenvolvendo na minha dissertação de mestrado em antropologia no Museu Nacional, na qual eu registrei, na verdade, pesquisei, aprofundei um pouco da história dos meus povos, dos povos originários, da onde vem a minha família, que são os povos Terena e Cadivel, aqui do Mato Grosso do Sul, né? Tecendo isso com a trajetória de vida da minha família, sobretudo da minha avó Margarida e do meu pai Maxuara Cadivel, que foi um ator indígena, né? Uma pessoa indígena que se tornou ator de cinema, teatro, televisão nos anos 80, né? Uma época que tinha muito pouca visibilidade nos meios de comunicação, nas artes dos povos indígenas, né? E ele foi lançado como um cometa, assim, né, quando ele estreou num filme chamado Avaeté, A Semente da Vingança, né, dirigido pelo Zelito Viana. O Zelito tinha começado a se envolver com, com a questão indígena, as questões indígenas, né, quando ele é, teve contato, isso, aliás, eu soube através de pesquisas na Cinemateca do MAN, com documentos, né, esse tipo de memórias, né, registros que estão lá, que ele soube do médico, através do médico Noel Núteus, ele soube, é, ele abriu a cabeça dele para as questões indígenas. O médico
chamado Noel Núteos, sobre o qual foi feito um filme recente, né, que é o Índio Cor-de-Rosa contra a Fera Invisível, a peleja de Noel Núteos, né? É um filme agora de 2020, que está falando de uma atuação dessa pessoa de 1940, 50 e que influenciou o Zelito, né? Abriu a cabeça do Zelito para o mundo indígena do Brasil, né? E o Zelito aprofundou essas questões quando ele me contou. Eu conheci ele, né? Eu tive com ele algumas vezes. Ele levou umas bordonadas na cabeça dele do Darcy Ribeiro, né? Então ele fez o Terra dos Índios, que é um documentário que eu acho que tem muita importância, porque ele registrou. Ele estava querendo falar a história do Brasil nesse documentário, né? Eu entrei nessa trajetória do Zelito porque o Zelito abriu esses caminhos para o meu pai, né? Meu pai tem ele com muito carinho, o chama de Zé. E, e nesse documentário ele me falou que ele estava querendo contar a história do Brasil, né? Era uma série, era uma coisa assim, um projeto que ele conseguiu algum financiamento para contar a história do Brasil. E ele estava numa ideia de falar dessas três raças, da mitologia das três raças, né? E aí ele foi falar com os índios, com os povos indígenas. E quando ele chegava nas comunidades, né, quando teve essa consultoria do Darcy e de outros antropólogos e higienistas, os índios não queriam saber de Brasil, não queriam falar de história do Brasil. Os índios queriam falar da terra, queriam as suas terras garantidas. Isso no final dos anos 70, né? E ele mudou um pouco do conceito dele e fez esse documentário chamado Terra dos Índios, que registra várias figuras importantíssimas para o movimento indígena que então estava sendo articulado em conjunto com outros setores da organizações da sociedade, chamada sociedade civil, frente à ditadura, né? O movimento indígena vai se fortalecendo ao longo dos anos 80. E meu pai, um jovem assim de 20 e poucos anos, ele é escalado para fazer parte do Abaeté, porque aqui no Pantanal ele começou a fazer itinerâncias por todo o Brasil, sendo um vendedor raizeiro de plantas medicinais, né? Uma pessoa que transita muito mesmo, né? Viaja muito. E eu nasci no Rio de Janeiro, né? Filho desses acontecimentos, encontros, né? Agora mesmo eu estou no Mato Grosso do Sul, né, na casa da minha avó Margarida, e eu tenho tido essa oportunidade de fazer uma trajetória profissional, digamos assim, né, que é profundamente imbricada, impulsionada por esse contexto familiar, né, de muitas tessituras, né. Então, eu estava falando que eu escrevi esse projeto para o MAN baseado nessa trajetória de vida do meu pai, porque ele fez não só a Abaeté, mas ele fez Randstaden, Quarup, Os Heróis Trapalhões na Selva, um filme dos Trapalhões, né? Ele fez novela como A Muralha, né? Ele fez peças de teatro também, com a Eliane Potiguara, né? Então, foi uma pessoa que, através da memória dele, memória é uma coisa tão violentada no nosso país, né? Foi uma pessoa que teve um contato muito intenso com muitas figuras de lideranças indígenas, que eu conheci através dele também, como Ailton Krenak, como Álvaro Tucano, como Biraci Auanauá, como Aritana Yaualapiti, como o Peracumã, seu irmão, né? Ambos falecidos nos últimos anos também, como o Raoni, Pedro Tucano, Moura Tucano, muita gente mesmo, porque essa articulação do movimento indígena é uma coisa muito expressiva, né? Que, que eu tenho uma interpretação que não foi só uma luta pelos direitos, mas por um tipo de subjetividade, né? Que vaza, transborda através das várias linguagens artísticas, midiáticas, etc. Assim. Hoje ela está em ebulição, né? Digamos assim, essa multiplicidade indígena em movimento, né? E esse projeto foi motivado um pouco por essa minha interpretação, né? Eu digo minha porque eu acho que devia ser maior, devia ser muito mais ampla, né? Essa divulgação devia fazer parte do currículo escolar, entender que os índios não terminaram no Brasil colonial, entende? Que
essa conquista de direitos é muito recente e é muito significativa, né? Coisas que estão em embate justamente nessa conjuntura política que a gente está enfrentando. Muito bem. E aí eu pensei num projeto que foca um pouco nessa, digamos assim, genealogia indígena no audiovisual, né? Porque, como eu dizia, meu pai acabou sendo o primeiro ator indígena, né? Protagonizando o Abaeté e depois outros filmes e tudo mais. Eu falo do Abaeté porque ele foi um marco, né? Ele foi para Moscou, para Cuba, ele fez um sucesso danado mesmo, né? E aí eu estava pensando, nessa minha pesquisa da dissertação, eu notei que tinham vários filmes, sobretudo no final dos anos 70 e ao longo dos anos 80, que são como uma transição para o que hoje, no século XXI, está em plena ebulição, né, que é essa presença indígena nas telas, né, que começa a fazer parte da atuação, e hoje tem muitos diretores, realizadores indígenas, coletivos indígenas de audiovisual, né? E aí eu pensei para chegar nessa história, eu pensei, esse projeto era para unir o presente, que eu me vejo, né, da minha geração, com essa geração anterior, né? Esse foi o intuito, a espinha dorsal desse projeto, né? Juntar essas memórias, ver como os indígenas, paulatinamente, digamos assim, foram se apresentando, demarcando, como se diz hoje muito, demarcando as telas, não só as terras indígenas, mas as telas, né? Essa tela que a gente está aqui, as telas de cinema, né? Então esse projeto veio dessa ideia, e como eu vinha de uma trajetória acadêmica, eu estava muito motivado a escrever um artigo, fazer resenha, que não são ideias ruins, mas conversando com os funcionários tão tão fabulosos que a Cinemateca tem, são pessoas que são obras, né? Como o Hernani, como atualmente agora o Pablo, foi sendo muito motivado em deslocar essa coisa que seria mais acadêmica, né, para a realização de uma mostra, para uma curadoria de um pequeno festival, digamos assim, de filmes, trazendo uma pequena seleção de filmes que eu tenho pensado mais atualmente e apresentando junto com isso, talvez o produto maior, promover lives, promover conversas, que é esse o contexto que a gente tem vivido desde o ano passado, né? Promover esses encontros, para fazer registros, ainda sobretudo dessas gerações, né? Geração anterior com essa, que eu tenho pensado, essa é uma coisa que eu tenho me atravessado, essa coisa meio intergeracional, essa passada de tocha, né? Das lutas, né? E aí eu tenho agora expandido um pouco desse conceito, desde que essa ideia de mostra foi tão acolhida e soprada para frente, né? Para tentar também pensar outros cruzamentos, além desse do tempo no Brasil, né? Mas também com outros países, né? Com indígena, com produção, com diálogo de indígenas de outros países, como da Bolívia, através de uma pessoa que eu ouço tanto falar, através do coletivo Ascuri, Associação de Realizadores, Associação Cultural de Realizadores do Mato Grosso do Sul, são colegas meus do povo Terena, povo Guarani Kaiowá, que foram muito, muito motivados pelo Ivan Molina. Ele é uma pessoa que, por exemplo, eu gostaria muito de poder dialogar, fazer com que ele seja também acolhido pela Cinemateca através desse convite, né, através desse projeto aqui. Também sou muito motivado a poder fazer um outro cruzamento, que é um filme que me inspirou imensamente, chamado Real Indian, índio de rolo, índio de película, né, seriam traduções possíveis, né, que é um documentário indígena canadense de 2009, que faz uma releitura da forma que o índio foi representado no cinema hollywoodiano, né? Desde os westerns, tantos estereótipos sendo carimbados sobre os povos indígenas, né? Através de tanto estigma, preconceito, e esse filme ele faz ele faz os curadores, realizadores, atores indígenas comentarem esses filmes, né? Ao longo do século XX,
para também fazer essa ponte, essa afirmação de que lá no norte, na América do Norte, também começam a emergir, a partir dos anos 90, filmes realizados por diretores indígenas, citando filmes Inuit, né, os nossos parentes lá do gelo, do Alasca. Né? Isso é Canadá, Então, né? Não, eu acho que é, os Inuits são é Canadá. são do Canadá, da Devem ter. Sibéria e do Canadá. É, eu vi alguns Porque sobre. só para complementar, porque aqui não foi descoberto, não teve descoberta há 500 anos atrás. Há milhares de anos, essa terra já foi ocupada por esses parentes. Por isso, esse pensamento de tentar trazer essa outra imagem, né? Conversando tanto com o passado da nossa luta aqui no Brasil, do movimento indígena, quanto com outros parentes indígenas de outros países, né? Porque essas fronteiras, elas são todo esse projeto de colônia, de Estado e etc. Né? São essas um pouco das minhas motivações, inspirações que eu tenho compartilhado com o Helmut e com outros interlocutores. Bom, bacana, Ediauri. Só uma pergunta. O teu pai não é mais cineasta? Ou quer dizer, não é mais ator? Ele deixou? Ele Ele é, deixou de... ele é assim. Ele recentemente ele foi convidado para fazer uma série do Netflix, né? Ah, Então, a pessoa me contatou, mas eu não vou falar qual foi a série porque ele não gostou muito. Estou falando assim que ele continua ativo, né? entendi. Ele continua nativo mesmo, uma das coisas até que eu queria poder trazer, fazer dialogar com a geração atual é esse preconceito, na verdade, porque ele sempre me falou, ele sempre me falou não, é, através de um amigo dele que é o Cacá Verá, que é um escritor indígena também, eu escutei essa coisa muito interessante, que ele não queria ser um ator indígena, ele queria ser um ator, né? Esse outro ser um indígena não é para ser É, sempre uma cota, né? Sempre uma coisa assim, entendeu? é, Ele queria exprimir o talento dele, simplesmente, né? Só que é um mundo de muito preconceito, que ele só vai ser entendido como um ator indígena. Isso abre portas e fecha outras. Isso marca profundamente assim essa trajetória dele também. Isso é uma coisa que eu já escutei, por exemplo, do meu amigo, colega Denilson Baniwa, que ele também ele não quer ser entendido como sempre, toda vez, como um artista indígena, né? As pessoas não escolhem nascer índios, indígenas, né? putz, eu te agradeço aí super, eu acho que dá para entender bem o teu caminho, né, o teu processo e esse projeto junto ao Manco Capacete. Então vamos ver o que a gente ainda consegue, né, fazer daqui adiante, né? O tempo está correndo, como tudo, o mundo está correndo. Mas eu acho que essa proposta aí ela é muito viável e muito pertinente e necessária, né? Eu acho que a gente tem que manter essa chama também, ela tem que estar acesa agora constantemente, não só num ano, né? A coisa tem acelerado sobre essas questões, né? Eu acho que tem cada vez mais. E é isso. Eu acho que a gente tem que instigar e investir cada vez mais em pesquisas nesse campo aí, né? Então, pô, te agradeço bom, vou dar aqui uma parada no registro e a gente continua. Uhum.